Olá, aqui é a Fabiana e nesse vídeo nós vamos continuar a falar do diagrama de Bode. Então, é o vídeo parte 2. No primeiro vídeo, a gente falou, a introdução, o que é o diagrama de Bode, que é um método gráfico, usado para mostrar a variação, da resposta em frequência em função da frequência. Se você não viu, vai aparecer aqui, o link para você ver o primeiro vídeo para continuar, ok? Mas o vídeo de agora eu vou falar dos fatores zero, no primeiro vídeo a gente falou do ganho, polo na origem, polo real. Agora eu vou explicar o que um zero na origem ou um zero fora da origem causa na função de transferência, na resposta em frequência do sistema. Mas eu vou fazer um exemplo juntando polo e zero, tá? Então, de novo, se você ainda não viu a parte 1, vai lá primeiro que você vai precisar para continuar aqui. Então, parte 1, ABC, letra D e E, a gente vai ver agora. Então, continuando, a gente tem aqui, supondo, se eu tiver só um zero na origem, uma função de transferência, h de ômega, na verdade, resposta frequência, a função de transferência seria em S, ela seria só um S. Então, passando aqui para o J ômega, para a resposta em frequência, calculando módulo e fase, eu tenho ômega e a fase constante de 90 graus. Passando, para dB, ou seja, o ganho, aqui o H, J ômega, o módulo em dB, lembrando que é calculando 20 log, nesse caso, vai ser de ômega, que é exatamente esse valor aqui, E aí, variando, então, a frequência em cima dessa fórmula, a gente vai ver que se eu tenho um zero na origem, o ganho, ele vai subir 20 dB por década, à medida que eu vou variando aqui o valor da frequência. E a fase, ela é constante mais 90 graus. Então, repara que o zero, ele é o contrário do polo, que a gente falou no primeiro vídeo. O polo, ele caía 20 dB por década aqui, e a fase era menos 90. Então, a gente vai ter exatamente o oposto aqui, ok? Vou dar um zoom, só para vocês enxergarem melhor aqui os valores do gráfico. E aí, na hora que a gente passa para o zero fora da origem, a gente vai ter a mesma ideia, Vai ser também o oposto do polo fora da origem que a gente já viu, Então, aqui, repara que eu também escrevo o zero somando 1, da mesma forma que a gente escreveu o polo também, é sempre somando 1. E aí, na hora que eu faço módulo e fase, qual é a análise que a gente tem, na hora que eu começo a variar o valor da frequência? A partir do valor do zero, ele vai subir 20 dB por década. E exatamente no valor do zero, na frequência igual ao valor do zero, na verdade igual a A, o ganho ele é mais 3 dB, ou 3 dB superior, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo para o 0 menos 1, ou seja, o A é igual a 1. Reparo que ele vem aqui em 0, o ganho. Exatamente aqui, eu tenho o valor de 3 dB, e aí ele sobe 20 dB por década. Lembrando que a gente pode fazer as retas, uma forma para a gente fazer esboço é pelas retas, Então, eu faria a reta aqui direto e depois a reta aqui subindo 20 dB por década. Então, de novo, vou chamar a atenção, se aqui no 1 é 0, uma década depois eu tenho 20, mais uma década depois eu tenho um ganho de 40, ok? E o que vai acontecer na fase? Assim como no polo, o zero ele tem um efeito na fase uma década antes até uma década depois, Mas agora, ao invés de cair, vai subir. Então, repara o seguinte, eu vou ter 0 grau até uma década antes, Então, nesse caso, o A1, então até 0,1, eu tenho 0, ok? Então, esse valor aqui, ele está marcado pelo beta 1 no gráfico. Aqui o beta 1, tá? E ele vai subir
até mais 90, a partir de uma década depois, que está marcado ali no gráfico pelo beta 2. Ó. Sendo que exatamente no valor, né, em que o W é igual a A, eu tenho mais 45, tá? Então, na fase, né, a gente tem o efeito começando ali uma década antes, terminando, né, uma década depois. Estabiliza ali depois no mais 90 aqui no caso do zero, ok? Então, vou fazer um exemplo aqui. Então, que nem eu comentei, o exemplo eu vou ter polo, ó, e vou ter zero, né? Então, mais uma vez, se você ainda não viu a parte 1, vai lá primeiro que vai precisar do conceito de polo aqui também. Então, qual que é o primeiro passo, né? É arrumar, né, ajeitar a função de transferência. Como assim, né? Eu preciso separar nos fatores básicos que a gente comentou. Para isso, eu preciso lembrar que eu preciso sempre escrever aquele mais um, né? Seja o polo, seja o zero, que não é o caso aqui, ó. Aqui eu tenho mais 100 e aqui eu tenho mais 2. Como é que eu faço isso então? Eu vou reescrever a função aqui. S mais 2, S mais 100. Então, olha só, aqui embaixo eu vou dividir por 100, que na hora que eu divido por 100, vai aparecer mais um aqui embaixo. Mas tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também, né? Então, vou dividir aqui também por 100. Então, o que vai acontecer? Vai dar meio, S mais 2, e aqui eu vou ter S sobre 100 mais 1, ok? Então, aqui embaixo, ó, já está ajeitado, né? Já tem um aqui. Agora, para aparecer um aqui, ó, eu vou colocar para fora esse 2, né? Como se fosse colocar ele em evidência. Então, vai ficar 2 sobre 2. Para eu não modificar o S, né? É como se eu estivesse dividindo aqui por 2. E aqui vai ficar mais 1. E aí, aqui embaixo eu não mexi, vai ficar S sobre 100 mais 1. Então, na hora que eu faço isso aqui vai dar 1. S sobre 2 mais 1. S sobre 100 mais 1. Então, agora a minha função de transferência está ajustada. Olha o que eu identifico aqui, ó. Deixa eu reescrever. Eu tenho 1 vezes S sobre 2 mais 1 sobre 1, vezes 1 sobre S sobre 100 mais 1. Por que eu escrevi assim, ó? Para separar exatamente nos fatores, ó. Isso aqui é meu ganho, é o meu K. Isso aqui é um zero, né? Em que o meu A é 2, né? O meu zero é menos 2. E esse último aqui, deixa eu colocar de outra cor, né? É um polo em menos 100, né? Então, o meu A aqui também seria 100. Vou chamar de B, né, aqui nesse caso do polo. É 100, ok? Então, eu tenho 3 fatores. O meu ganho, que é unitário, o meu zero e o meu polo. Então, meu segundo passo aqui, ó, vai ser fazer o diagrama de cada fator. Para depois a gente juntar, né, e ver como que é o diagrama de Bode desse sistema, tá? Então, vou fazer uma pequena análise aqui, ó. Vou usar as cores, né, que eu separei os fatores. Então, o K igual a 1, na hora que a gente calcula isso em dB, né, o ganho, 20 log de 1, isso aqui vai dar 0. Então, o que eu sei, na verdade? O ganho do K, ó, ele vai ser uma reta no 0 dB. Né? E a fase, por ser positivo, né, a fase aqui do K, aqui seria o módulo do K, ele vai ser uma fase constante em 0 grau. Então, na verdade, pelo fato, né, do ganho ser 1, isso aqui não vai influenciar muito, né? Esses valores, né, é tudo 0, não vai influenciar nada em cima dos outros diagramas, tá? Mas eu vou deixar aqui anotado, né, para a gente ter a análise feita aqui. O que vai me importar mesmo nesse sistema, né, vai ser o 0
e vai ser o polo também. Então, se eu tenho um zero em menos 2, né? O meu A é 2. O que que eu sei, né? O que que vai acontecer no módulo? Vamos começar aqui com o gráfico do módulo. Eu vou ter que ele vai subir 20 dB por década a partir de W igual a 2, né? Que é o igual ao A. Antes é 0 dB. E a fase, né? O que que eu vou ter na fase aqui? Lembra que a fase começa uma década antes, né? Então, vem 0 grau até W igual a 2 sobre 10, uma década antes. E mais 90 a partir... Aí ele vai até uma década depois, né? Então, a partir 20. Sendo que é mais 45 exatamente, né, no valor ali do zero. Então, em W igual a 2. E qual é a análise que a gente vai ter aqui em relação ao polo, né? O polo em menos 100, ou seja, B, que eu chamei, né? Vai ser 100. Então, módulo vai cair. Então, uma relação que eu até faço, que fica mais fácil da gente decorar, né? Zero é em cima, né? No numerador. Então, zero sobe. Já o polo é embaixo, né? No denominador. Então, o polo cai. Então, ele cai 20 dB. 20 dB por década. A partir daquele valor, né? Então, do W igual a 100. Antes, 0 dB. Ok? E a fase, mesma ideia também do zero, né? Mas agora, em vez de ser positivo, é negativo. Então, ele é 0 até uma década antes. Então, aqui uma década antes é 10, né? Eu vou colocar aqui 100 sobre 10, para a gente ter registrado aqui. E menos 90 a partir de uma década depois. Então, aqui em 1000, né? Sendo menos 45 exatamente em 100, ok? Então, vou fazer aqui embaixo o diagrama do módulo do zero e do polo e depois o resultado, tá? Eu vou fazer também depois, né, o da fase. Então, aqui, vou colocar assim, o módulo do zero, módulo do polo e aqui módulo do sistema. Então, olha só, lembrando, gente, que a gente usa o eixo, né, geralmente das frequências aqui, ele é em logarítmico, mas para fazer aqui rapidinho, né, para a gente fazer o esboço, eu tô fazendo linear, tá? Só para ficar mais fácil, às vezes, da gente enxergar aqui, entender melhor como que funciona, ok? Mas lembrando, né, que quando você for analisar, for pegar um diagrama, o usual, né, ele vai estar como o eixo, né, vai estar logarítmico e não linear dessa forma, tá? Então, olha só, o zero. O que a gente falou do módulo do zero? Ele sobe 20 dB por década a partir do W igual a 2. Antes é 0 dB. Então, ele vai vir aqui. Vou colocar que aqui é o 0 dB. Então, ele vem até 2, né? Então, seria mais ou menos aqui. E a partir daqui, ele vai subir 20 dB por década. Então, se aqui é 20, ele vai chegar até aqui, ó. E aqui ele seria 40, né? Já no 100 ali, ok? E o polo? O polo vai ser ao contrário, né? Esse aqui é menos 20, ó. Então ele vai vir aqui até o 100 no zero, né? E aí, só lá uma década depois que ele cai aqui 20 dB por década, ok?
Então, como é que vai ficar aqui o do sistema, né? Eu vou fazer o somatório ponto a ponto. Né? Lembrando mais uma vez, gente, que aqui, né, o do ganho, eu tô considerando que ele é zero o tempo inteiro, né? Então, vai continuar aqui a mesma, não vai ter essa influência, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Vou colocar aqui o zero, aqui 20, aqui 40 dB, tá? Porque ele vai vir, ó, zero até onde que eu tenho a primeira modificação, né, digamos assim. É aqui no 2, né? Antes ali é tudo zero. Então, aqui no 2, ele vai vir aqui zero até esse momento, ok? Então, o W igual a 2. A partir daí, ele vai subir 20 dB, né, por década. Até o 100, ó. Até aqui, né, que eu tô fazendo uma soma ponto a ponto. Então, aqui eu tenho um movimento, digamos assim, no gráfico do polo, né, que aqui é zero até o momento. Então, até isso, ó, eu tô só igual ao gráfico verde aqui, que é o do zero. Então, aqui, ó, lembrando que aqui eu tô no 2, né? Aqui é 2. Então, aqui, o 20, né? Uma década depois. Aqui no 200, né? Depois seria. Ele estaria no 40, né? Então, aqui, ele vai vir. Cadê? Aqui seria, né? Ele subir uma década, 20 dB na primeira década. E aqui, ele estaria, tipo, aqui no 40, ó, chegando aqui, né? Então, aqui é uma reta subindo 20 dB por década. Só que na hora que ele chega aqui no 100, o que que acontece? Entra o efeito do polo. E o que que o polo faz? O polo cai 20 dB por década. Então, eu estou subindo 20, e aí eu somo isso, né, com uma queda de 20. Então, o polo, ele anula o efeito do zero. E aí, na hora que o polo anula o efeito do zero, ele deixa constante, né? Vai ficar uma reta ali naquele valor, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? O zero e o polo, eles se anulam, né? Na hora que eles se encontram, ok? Então, não vai nem subir, nem descer. Vai ficar constante a partir desse momento aí, o valor do ganho de sistema. E vamos ver, então, agora o que que acontece com a fase, né? Então, vou fazer aqui a fase do polo, a fase do zero, né? E a fase do sistema. Então, olha só. A fase do zero, como é que a gente analisou? Vai ser zero até uma década antes, mais 90 a partir de uma década depois, passando por mais 45, tá? Então, aqui vai ser, vou colocar 0 graus, aqui 90, e aqui no meio é o 45. Então, eu sei que aqui no 2, ele tem que estar aqui, né? No mais 45. Então, uma década antes, ó, até uma década antes, ele vem zero. Então, ele vai vir aqui, até uma década antes. A partir de uma década depois, aqui, ele vai se manter aqui no 90. Então, ele faz essa transição, né, passando pelo 45, ok? Então, tá aí a fase do zero. Gente, lembrando que a gente está fazendo aqui esboço, né? O desenho não tá tão bonito assim. Vamos ver o polo agora, né? O polo é o contrário, né? Ele começa aqui no zero, vai cair até o menos 90, passando pelo menos 45. O menos 45 vai ser exatamente no W igual a 100, né? Então, aqui, eu vou ter aqui o valor do menos 45. Uma década antes é 10, né? Então, ele vem 0 até 10. E a partir de uma década depois, aqui, no 1000, ele vai ser menos 90, né? Então, ele vai cair aqui, passando por menos 45, ok? E aí, né? Como é que vai ficar o do sistema, né? Então, o sistema é resultante disso aí. Então, vamos fazer ponto a ponto, né? De novo, vou marcar, gente, aqui, onde eu tenho alteração, né? Que é onde eu vou ter que fazer uma análise, né? Do que vai acontecer naquele ponto. Ok? Então, aqui, por exemplo, ele para de cair, né? E aqui também eu tenho uma mudança, ok? Pronto.
Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui 0 grau, né? Então, repara que eu tenho 0 e 0, né? Até aqui o 0,2, né? Que é o momento que eu comecei a ter a inclinação aqui no gráfico do zero. Então, ele vai começar no 0 grau até esse momento aqui, ok? Aqui é 0. A partir desse momento, ele vai subir, né? Então, ele vai subir com essa inclinação aqui, né? Eu posso fazer isso até chegar aqui no 10 elevado a 1, ok? Porque só no 10 elevado a 1, ó, que ele vai ter aqui, vai começar a cair, né? De acordo com o polo. Então, ele vai subir até aqui. Então, ele vai chegar ali, né? Quase até o 90, né? Se eu parar para analisar aqui, ele chega em 90 em 20, né? E não em 10. Mas em 10 ele já começa a cair. Então, é quase no 90, né? Eu vou colocar aqui, ó, que aqui seria o mais 90, né? Então, antes disso aqui, ele vai começar a estabilizar, né? Porque aqui ele iria subir um pouco, mas aqui ele já tá começando a descer. Então, é como se isso anulasse isso, né? Mas é tão rápido, na verdade, porque aqui estabilizou e aqui continuou caindo. Então, na verdade, ele vai estabilizar um pouco. Ele vai estabilizar um pouco e já vai começar a cair, na verdade. E aí ele vai cair com a mesma inclinação aqui que ele subiu, né? Porque o zero estabilizou, mas o polo caiu com a mesma inclinação, né? Ele foi aqui de 0 a 90, que ele vai de 0 a menos 90, né? Então, ele vai ter essa queda aqui, como se fosse até o zero novamente, e estabilizar aqui novamente, no 0 grau, né? Então, assim, ficou mais fácil da gente enxergar, porque, querendo ou não, os valores de zero e polos estão mais afastados, né? O zero é menos 2 e o polo é menos 100. Se estivesse mais perto, né? A gente ia ver um efeito quebrar antes, né? Ele ia dar uma estabilizada antes de chegar quase lá no 90. Mesma ideia aqui, né? Pode ser que eu não ia subir tudo isso, né? Pode ser que até que antes do 20 mesmo, de chegar no 20 dB por década, já teriam estabilizado, né? Se o valor do zero e do polo fossem mais próximos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, nesse vídeo, a gente fez a parte 2 aí do diagrama de Bode, né? Falando um pouco do efeito do zero. E até o próximo vídeo.